Olá, a paz gloriosa do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para estarmos a abordar este tema da nossa lição de número 12, ao qual vamos estar abordando um tema muito forte. O verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Você tem promovido o crescimento na sua igreja? Temos vivido um tempo onde temos tido uma crise de conteúdo espiritual muito grande em nossas igrejas. A pergunta é, por quê? Porque tem faltado professores, tem faltado discípulos que ensinem outros discípulos a viver uma vida correta, cristã. Temos vivido uma geração onde as pessoas têm feito o que querem, como querem, servido ao Senhor da maneira que querem. Porque talvez faltou alguém em sua caminhada cristã para lhes apontar, lhes ensinar o caminho. E nesse sentido, nós temos sido discipuladores, temos ensinado outras vidas, temos repassado o que aprendemos. O apóstolo Paulo dizia, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O apóstolo Paulo, ele aprendeu e passava adiante o que ele aprendera. Temos passado o que temos aprendido? Ou temos passado um tempo enorme em nossas igrejas sem aprender nada e sem ter condições de passar nada para alguém? O texto áureo está baseado lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 2. E o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem os outros. A vida espiritual é assim. O discípulo, ele vai passando adiante, ele vai fazendo outros, vai ensinando. Nós precisamos ensinar. Temos vivido um tempo de pessoas estão indo para a igreja apenas para receber, mas não querem dar. É melhor dar do que receber. E nesse sentido, não estou falando em dar apenas no sentido material, apenas no sentido financeiro. Estamos dizendo em dar conhecimento, ensinar outros a caminhar na presença do Senhor. Texto de referência ou leitura em classe está lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 15, 16, 17 e 18. Pois bem, este quem vos fala é o presbítero Rafael Cardoso, professor de teologia na minha igreja local, professor de escola bíblica na minha igreja local, estudante de teologia, amante da palavra de Deus. Estou situado na Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, propriamente no número 100, no bairro do Gentil, em Itaipava, região serrana do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, você já ouviu falar na expressão pai na fé? É o que tem faltado hoje em nosso tempo, em nossos dias, pessoas que ensinem outros a caminhar na presença do Senhor. E talvez por causa disso, nós estamos vendo muitos anões espiritualmente falando, pessoas que nunca crescem, passam 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e quando você vai ver a vida delas espiritualmente falando, ainda são anões, ainda não cresceram, ainda são crianças, né? Não evoluíram, precisam crescer na presença do Senhor. E nesse sentido, qual a sua estatura? Qual a sua estatura espiritualmente falando? Pois bem, vamos usar alguns exemplos. Existem lugares que tem lá a censura, por exemplo, o cinema. Uma criança, por vezes de 12 anos, não pode assistir determinados filmes. Ela pode até tentar entrar, mas devido à sua idade ou devido à sua estatura, ela não vai ter maturidade para assistir determinados filmes, porque são fortes demais para a sua classificação etária. A criança, por vezes, não tem a devida maturidade para assistir alguns filmes que são fortes demais. Outro exemplo, se você pega uma criança de 7 anos de idade e tenta explicar para ela a tabela periódica, acredito que ela não vai entender nada. Por quê? Porque ela não tem a devida maturidade para entender coisas tão complexas como a tabela periódica. Sem maturidade, por vezes nós não conseguimos chegar a lugar algum. Sem maturidade, por vezes nós não conseguimos evoluir. Isso também passa pelo quesito cristão. Por vezes nós chegamos na igreja. Como é que nós chegamos? Chegamos à igreja imaturos, cheio de carrapichos lá do mundo, precisando aprender.
E todo mundo precisa de um pai na fé para começar a entender as coisas. Todo mundo precisa de alguém que tenha paciência, e talvez este seja o X da questão. Estão faltando vidas com paciência para ensinar quem está chegando. Estão faltando vidas com paciência para explicar quem precisa aprender. Porque por vezes tem vidas dentro da casa do Senhor que querem aprender, precisam aprender. Mas por vezes faltam pessoas, pais na fé, que tenham a devida paciência para ensinar. E conforme nós estamos lendo em 1 Timóteo, Paulo, o apóstolo Paulo, ele era alguém que orientava ali o seu discípulo, poderíamos dizer assim, Timóteo, o seu filho na fé, Timóteo. Paulo era pai na fé de Timóteo, ele orientava Timóteo como caminhar. É mais ou menos assim, as pessoas quando chegam dentro da casa do Senhor, às vezes não sabem o que é uma vida de oração. As pessoas quando chegam dentro da casa do Senhor não sabem o que é um jejum. As pessoas quando chegam dentro da casa do Senhor não sabem como devem viver moralmente diante da sociedade, como devem reagir diante das circunstâncias. E por vezes precisa de alguém que vá lá e mostre o caminho, ensine o caminho, oriente como vai fazer, como vai proceder. E vamos imaginar o Timóteo aprendendo de Paulo, Paulo ensinando a Timóteo como caminhar, como viver. Vamos imaginar, se fosse hoje, vamos conjecturar o apóstolo Paulo ensinando para Timóteo em nossos dias. Timóteo, se você quer ter vida com Deus, se você quer andar com Deus, você precisa vir para a consagração. Porque se você vier para a consagração, você vai começar a ter vida com Deus. Timóteo, precisa de orientadores. Timóteo, se você quer ter vida com Deus, se você quer aprender a palavra, você precisa ir para a escola bíblica dominical. Você precisa aprender a palavra. Por vezes está faltando vidas que incentive outros a ir para uma escola bíblica dominical. Timóteo, se você quer aprender a palavra de fato, caia na Bíblia. Caia de cara na Bíblia, leia a palavra, não fica lendo livro aqui, livro ali, não fica assistindo mensagem no YouTube, né, tão somente, né, confundindo sua mente com um monte de coisa, um monte de besterol que por vezes nós ouvimos. Vá para a Bíblia, vá para a palavra, vá para a fonte. Timóteo, você quer aprender palavra? Vá para a fonte, vá para a palavra. Timóteo, se você quer crescer espiritualmente, você precisa, tô aqui para te orientar. Igreja é lugar de adoração, não é lugar de exibição. Em que sentido? Por vezes nós hoje vemos nossos cultos pessoas que passam a maioria do tempo com o celular na mão, filmando o culto inteiro, não adoram nada. Alguém precisa lá ensinar para esse servo do Senhor, para esse discípulo, que ele está na igreja para adorar. Timóteo, você está aqui para adorar, você não está aqui para se exibir, você está aqui para adorar o Senhor. Você precisa ter se consagrar, ter vida no altar, sentir a presença do Senhor. Você veio para buscar o Senhor. Timóteo, na hora da palavra, você tem que ficar de pé, você tem que se levantar, porque Deus está falando com o seu povo. Se levanta em reverência. Faltam Paulo ensinando Timóteo como proceder. Mas como é que alguém vai fazer o certo se não tem quem ensine? Timóteo, olha, eu quero te ensinar uma coisa. Na hora da palavra, você não pode andar de um lado para o outro. Alguém está explicando, alguém está ensinando a palavra, é sinal de reverência. Na hora da palavra você tem que ficar sentado, quietinho, ouvindo o que o pregador está falando. Falta alguém para ensinar. Timóteo, na hora que a pregação está sendo explicada ou sendo falada, ela é a maior profecia que existe. Então não queira competir com a palavra. Na hora que está sendo ministrada a palavra, não se levante para profetizar, porque a maior profecia está falando, que é a palavra, é a fonte direta. Às vezes faltam Paulos, pais na fé, para ensinar Timóteo a proceder, a agir, andar, como viver. Para crescer, precisa-se que alguém venha ensinar. Só que, por outro lado, Timóteo poderia ter feito como Diótrefes. O que nós estamos estudando aí sobre Demétrio, Gaio, Diótrefes. E Diótrefes, ele foi um mau obreiro, porque ele não ouvia. E o Timóteo poderia ter sido um mau obreiro, poderia ter se dado mal em seu ministério se não ouvisse Paulo. E Timóteo poderia fazer como Diótrefes. Em que sentido? Como muitos crentes estão fazendo hoje. Vamos conjecturar, Paulo está velho, Paulo está ultrapassado. Os ensinamentos de Paulo não servem para mais nada, né? E nesse sentido, se Paulo tivesse feito isso, Timóteo tivesse feito isso, Timóteo não ia crescer, ia ser imaturo a vida inteira.
Timóteo só cresceu porque ele ouviu quem tinha mais experiência. Nesse sentido, por vezes nós não crescemos espiritualmente, ficamos nanicos espiritualmente, que nós não queremos ouvir quem tem experiência. Às vezes nós olhamos para um pastor e falamos: aqui pastor está ultrapassado. O que ele está ensinando era para a década de 80, 70, 60. Nós estamos em pleno século 21, anos de 2000 e pouco, 2020, 2023, já caminhando para 2024. Esse ensinamento já não vale mais para hoje, já não tem mais cabimento ensinar isso hoje nas igrejas. Os tempos mudaram, os tempos são modernos. Por vezes nós ficamos nanicos, por vezes nós não crescemos espiritualmente, porque nós não queremos ouvir quem sabe, quem tem experiência, quem tem vivência com Deus. E tem muito crente hoje nanico que não quer ouvir pastor, e o pior, quer ensinar. O pior, tem muito crente nanico que não quer mais ouvir o pastor de ontem, vamos dizer assim. E pior, ele quer ensinar o que ele não sabe, ensinar o que ele não pode ensinar, ensinar o que ele não tem entendimento para ensinar. E nesse sentido, ninguém fica maduro sem antes sentar por um banco e aprender. Nós precisamos ter humildade para também sentar-se num banco e aprender. Aprender com quem sabe. Ninguém se torna maduro sem antes passar por alguém que teve a experiência e aprender essas experiências e trazer essas experiências, essa vivência para a sua vida. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não querem ter experiências com Deus, querem partir logo para a linha de frente e vão passar vergonha, literalmente falando, porque não tem bagagem espiritual para combater, para estar à frente de um trabalho, para pregar uma palavra. Não aprenderam. E se não aprenderam, não pode ensinar, porque não se pode passar o conteúdo que não se tem. E hoje nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão passando o que não tem, conteúdos que ela não tem. As pessoas estão preferindo aprender na frente de um celular, no YouTube da vida, no WhatsApp da vida, no Facebook da vida, copiam aquilo ali e querem passar para frente sem antes terem passado pela palavra. Se você quer aprender de fato, se você quer ser um discípulo que aprende e repassa conhecimento, sendo pai na fé de outros, sendo exemplos para outros, você precisa primeiro se tornar maduro. E a pergunta que talvez você esteja a se fazer: como é que eu me torno um crente maduro? Quando você começa a viver as Escrituras. Quando você começa a viver o que as Escrituras lhe ensinam. Não tem outro jeito. A única maneira de se tornar um crente maduro é vivendo o que as Escrituras ensinam. E quando eu vivo o que as Escrituras me indicam, o que as Escrituras me ensinam, eu começo a me tornar um crente inconformado com o que está sendo ensinado. E eu começo, como diz a palavra: não vos conformeis com este mundo, mas vos transformai-vos. Quando nós começamos a entender as Escrituras, nosso entendimento é mudado, nós começamos a ser transformados. Em que sentido? Nós começamos a ficar incomodados, nós começamos a querer falar a verdade. E por vezes a pior coisa é falar a verdade, porque as pessoas não querem ouvir a verdade. Por vezes as pessoas não querem ser discipuladas, não querem ouvir a verdade, mas cabe a nós, como discípulos do Senhor, passarmos a verdade. Estamos vivendo um tempo onde a geração tem vivido verdades relativas. Não querem viver a verdade da palavra. Em que sentido? Está faltando discípulo com coragem para ensinar a verdade. Doa quem doer. A verdade precisa ser ministrada. A verdade precisa ser falada. E por vezes nós não estamos ensinando mais a verdade, estamos passando a mão na cabeça de um, de outro, porque temos medo de alguém sair da presença ou sair da igreja. Quando por muitas das vezes as pessoas já saíram da presença há muito tempo, sair da igreja é apenas um mero detalhe. Por vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas já saíram da presença. É como Sansão. Ele não sabia, mas o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele há muito tempo devido ao pecado. E por vezes as pessoas estão indo para o inferno porque está faltando vidas que ensinem a verdade que liberta. E qual é a verdade? O verdadeiro discípulo do Senhor, o verdadeiro discípulo de Cristo precisa pregar, ministrar a verdade, ensinar a verdade. Se vão querer fazer ou não, o problema não é nosso.
como diz a palavra, quer ouçam, quer deixem de ouvir. É nosso dever ensinar a verdade. E qual é a verdade? Está faltando crente com coragem para ensinar para discípulos que sexo fora do casamento ainda é pecado, está sendo aceitável. Estão faltando discípulos para ensinar para outros discípulos que dormir na casa de namorado ou namorada ainda é pecado. Está faltando crente com coragem para ensinar. Está faltando crente com coragem para ensinar para outros discípulos que ouvir musiquinha secular, romântica, sertaneja, funk, uma série de outras coisas ainda é pecado. Está faltando pessoas para ensinar. Estão faltando vidas para ensinar para outros discípulos que cantar para Deus e cantar para o diabo é pecado. Em que sentido? Tem pessoas que cantam dentro da igreja e depois querem cantar no mundo lá fora. Tem pessoas que tocam dentro da igreja e querem tocar no mundo lá fora. Não tem como dividir Deus. Deus ele gosta de exclusividade. Ou é para ele ou não é para ele. Deus gosta de exclusividade. Tudo é para ele. Então, tem faltado hoje pessoas para ensinar a verdade, que segundo o casamento, se separar da mulher, e às vezes até regulariza lá diante do homem, lá o divórcio, está tudo certinho, bonitinho, mas às vezes se separou por qualquer motivo, vai casar de novo, e estão se aceitando, estão faltando vidas, discípulos que apontem, que mostrem como João Batista, que o que é lícito é lícito, o que não é lícito é ilícito. Por vezes você vai perder a cabeça por falar a verdade, mas o verdadeiro discípulo precisa passar a verdade que liberta. Porque nós temos visto hoje muitos crentes nanicos, crentes que não têm poder para expulsar demônios, crentes que não têm autoridade para pegar a Bíblia, crente quando o ímpio olha para a vida dele e fala assim, igual esse aí eu não quero ser nunca. Porque são crentes imaturos que precisam crescer, mas por vezes precisam de vidas que preguem a verdade que liberta, que falem a verdade que ensinem a verdade. Estão faltando hoje crentes de coragem como João Batista, que podia dizer com ousadia, raça de víboras. Quem está vos ensinando a fugir da ira que está por vir, raça de víboras. Alguém só pode dizer assim, só pode falar assim, se tiver vida com Deus, se tiver vida no altar, se tiver a presença do Senhor na sua vida. Do contrário, não pode falar, não pode pregar, não tem legalidade. E hoje nós temos vivido um tempo onde tem faltado conteúdo em nossas igrejas, espiritualmente falando, porque tem vidas que estão lá há anos e anos que não entendem nada de Deus, não entendem nada da palavra, não compreenderam o que é andar com Deus, não compreenderam o que é viver uma vida santa. Está faltando vidas hoje, discípulos que ensinem outros discípulos que santidade ainda leva para o céu e sem ela ninguém vai ver o Senhor. E as pessoas hoje estão fazendo brincadeira com a palavra do Senhor. Por vezes nós sentimos uma falta de contentamento muito grande quando vemos pessoas em cima do altar contando piada. O altar não é um lugar de piada, o altar não é um lugar de anedota. Sentimos um incontentamento muito grande quando vemos as igrejas pintadas de preto e lá alguém lá seguindo moda, tendência. A igreja não é lugar de moda, não é lugar de tendência. A igreja é lugar de consagração, a igreja é lugar de entrega. A igreja, diz a palavra, minha casa será chamada casa de oração. Por vezes nós temos visto muitos templos ali onde tudo é um verdadeiro espetáculo, mas quando a Bíblia diz que a minha casa será chamada casa de oração, estão faltando os discípulos que ensinem que igreja é lugar de orar. Nós vemos muitos lugares onde não se ora mais. Se você convocar uma igreja para orar 10 minutos, vemos crentes que não conseguem orar 5 e já estão cansados com os joelhos doendo. Estão faltando vidas que ensinem para outros que sem oração não se chega a lugar nenhum. Crente tem que orar 1 hora, 2 horas, 3 horas, seja lá o que for. Crente tem que orar. Estão faltando vidas que ensinem isso. Que crente precisa orar. Crente precisa ler palavra. Crente precisa ler Bíblia. Crente precisa jejuar. Crente precisa orar. Crente precisa se consagrar pelas madrugadas. Estão faltando vidas que ensinem o verdadeiro caminho. Quer crescer? Siga as orientações de quem tem experiência com Deus. Porque quem tem experiência com Deus anda diferente, faz diferente. Até o falar dele é diferente, o portar dele é diferente, o se vestir dele é diferente. Você sente paz. Sabe aquele tipo de pessoas que você chega perto dela e fala assim, eu gosto de estar perto de você porque você tem uma paz? É porque anda com Deus.
Hoje tem muitos crentes que não aprenderam direito e não tem nem paz. São atribulados. Crente atribulado precisa aprender que a paz do Senhor excede todo entendimento. Estamos vivendo um tempo onde os crentes estão imaturos, atribulados. Crente depressivo, nanico. Crente com síndrome do pânico, me desculpa, nanico. Crente que por vezes aí é atribulado, nanico, porque não aprendeu nada. Porque a Bíblia ensina que no mundo nós teremos aflições, mas deveremos ter bom ânimo, porque o Senhor anda conosco. Crente que aprende de fato o que precisa aprender, ele sabe que Deus anda com ele em qualquer situação. E ele não tem um espírito de temor, ele tem um espírito do Senhor. E ele vence as adversidades, porque Deus é com ele. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos ajude a sermos pais na fé. Precisamos de crente de coragem. Para ser um verdadeiro discípulo, precisa ter coragem. Precisamos hoje de crentes que tenham coragem para ensinar, para discipular, para mostrar o caminho. Estamos vivendo um tempo onde está sendo ensinado qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer maneira, de qualquer jeito você vai para o céu. O importante é você estar aqui. Não, o importante não é só estar, o importante é viver a Deus. Que Deus abençoe nossas vidas e nos ensine, nos ajude a sermos discipuladores fiéis, levarmos essa palavra com ousadia e com autoridade. Se você tem gostado do nosso conteúdo, gostou aí desta mensagem, eu sou aquele que procuro pregar a verdade. Deixa o seu like, se inscreva em nosso canal e nos ajude a propagarmos esta verdade para mais pessoas. Vidas precisam ouvir desta verdade, que por vezes está sendo negligenciada até mesmo em nossos púlpitos. Que o Senhor nos ajude poderosamente em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.